meus amados, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Muito obrigado por estar acompanhando mais um vídeo deste canal e eu agradeço a Deus pela vida de vocês que já se inscreveram no canal. E olha, cada vez que eu vejo mais um inscrito, eu fico muito feliz. E nada custa para você se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos se gostar e também deixar algum comentário aí, nos estimulando a continuar este trabalho. Amados, este trimestre é o segundo trimestre de 2025 da classe adultos, das lições editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e o título desse trimestre é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Eu quero convidar você também a olhar aqui na descrição dos vídeos, que nós temos outros canais e também, se você quiser, quero ter você como o nosso adicionado em nossas redes sociais. Amados, a lição de número 5, ela vai ser veiculada em todas as classes de escola bíblica dominical no dia 4 de maio de 2025, portanto, o próximo domingo. E eu quero aqui também agradecer a todos vocês que têm mandado no privado aqui sugestões, de temas, para que nós também possamos incrementar o nosso canal, não só com as lições da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos começar lendo o texto áureo da lição, que está em João capítulo 8, versículo 32, que diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". A verdade prática, ela diz a seguinte expressão: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Nossa leitura em classe, ela está em João capítulo 7, versículos 16 ao versículo 18, depois pula para o versículo 37 e 38, e posteriormente nós vamos continuar na leitura em classe no capítulo 8, versículos 31 a 36. E já começa dizendo assim em João 7 e o versículo 16: "Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça." Versículo 37 do capítulo 7. "E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." Capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Leitura maravilhosa da palavra de Deus. Amados, como eu sempre faço, eu carrego aqui uma revista do professor, e antes da introdução propriamente dita da lição, nós temos uma introdução no plano de aula. Então eu sempre costumo ler para a gente ter um panorama geral da lição, que é corroborado pela introdução também da lição propriamente dita. Esta é a introdução no plano de aula, então vou lê-la para os irmãos. Esta lição apresenta Jesus como a verdade que traz liberdade, demonstrando que ele a personifica no meio das suas palavras e ações. Vamos analisar como Jesus revelou a verdade em Jerusalém, desafiando as interpretações errôneas da lei. Iremos observar o modo como ele confrontou os escribas e fariseus, expondo os seus erros religiosos.
Finalmente, examinaremos de que forma Jesus liberta o pecador, proporcionando verdadeira liberdade espiritual. Esse enfoque permitirá uma melhor compreensão do papel fundamental de Cristo como fonte de libertação para aqueles que pecam. Nós temos 3 objetivos nesta lição, e são eles: 1. Explicar a verdade em Jesus desde sua saída da Galileia para Jerusalém. 2. Descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E 3. Pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então vamos continuar nossa lição. Vocês perceberam aqui que eu mudei de ambiente por motivo de força maior. Mas estamos num lugar aqui um pouco mais silencioso, mais tranquilo. Do lado da minha biblioteca, onde eu faço gravação, infelizmente o vizinho começou a usar aquelas máquinas de serra, um barulho terrível, e infelizmente não consegui quase que o dia todo gravar, e nós precisamos de um bom período para fazer a gravação. Então eu vim aqui para a minha sala, onde eu posso gravar mais tranquilamente. Vamos continuar, meus amados. Então nós vamos fazer a introdução desta lição. Ela diz o seguinte: o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e, por fim, o poder da verdade, que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Vamos para o primeiro tópico, então. O primeiro tópico, o título é Jesus, a verdade em Jerusalém. E o subtópico 1 diz da Galileia para Jerusalém. E este trechinho aqui, amados, ele vai compreender dos versículos 1 ao versículo 9 do capítulo 7. Lembre-se que a leitura em classe, ela começa a partir do versículo 16. Mas esse trecho aqui é claríssimo que o autor, ele pega do capítulo 1, do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 9, da Galileia para Jerusalém. Você vai perceber que não haveria como em 13 lições trazer todos os eventos e fatos da vida de Jesus no Evangelho de João. Aqui mesmo nessa lição, nós temos parte do capítulo 7 e parte do 8. E esses 2 capítulos, na historicidade deste Evangelho, vai tratar da incredulidade dos irmãos de Jesus, o ensino de Jesus na festa dos tabernáculos, a mulher adúltera e também o discurso de Jesus sobre a sua missão, que é que ele veio fazer aqui. Portanto, antes de entrarmos nos versículos resumidos dados na leitura em classe, dentro dos capítulos 7 e 8, eu quero contextualizar vocês durante a lição para nós termos um entendimento completo desses 2 capítulos e fazermos uma intersecção do todo com o trecho da leitura em classe. Então, antes de entrar no versículo 16 dessa leitura em classe, vamos ver o que aconteceu partindo do versículo 1 do capítulo 7. Aqui vai falar do ministério de Jesus em Jerusalém. Também, meus prezados, a partir dessa lição de hoje, eu sempre vou procurar fazer uma sessão de como nós podemos aplicar na nossa vida prática os ensinamentos das lições. Porque, por exemplo, eu gosto muito de ver os canais da Escola Bíblica Dominical de outros irmãos e irmãs também, e eu percebo que a grande maioria, eles prendem-se muito na parte teológica, o que é ótimo, na parte pedagógica, mas às vezes falta explorar um pouco mais em como a gente pode aplicar essa lição no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vivência. Então não basta a gente descobrir coisas novas, mas ter um entendimento em como aplicar em nosso dia a dia. Muito bem, então Jesus estava lá, ainda antes de entrar em Jerusalém, e você vai ver aí que logo no início do capítulo 7 e os primeiros versículos, há uma referência da tentativa de matar Jesus, e vai nos fazer lembrar do capítulo 5, que depois que Jesus curou o paralítico de Betesda, lembra disso? É que o capítulo 5 ele não foi falado, foi explorado dentro das 3 lições, até porque não dá, eu já disse isso, mas veja do capítulo 5, o versículo 16,
está escrito assim. Vamos ler o versículo, capítulo 5, versículo 16. Deixa eu achar uma Bíblia aqui, só um momento. João capítulo 5. É bom a gente acompanhar com a Bíblia, irmãos, porque nos ajuda a nos familiarizarmos com as Escrituras. E o versículo 16 até o 18 está dizendo assim: e por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja aí a fúria contra Jesus, e que agora no início do capítulo 7 também apresenta aí a mesma perspectiva, a intenção de tirar a vida de Jesus. Mais adiante, vai dizer também, no capítulo 7, não sei nem porque eu fechei a Bíblia, veja nos versículos 19 a 25, desse mesmo capítulo 7 aí, para corroborar também com o que nós estamos falando. Mais uma página para trás. Não vos deu Moisés a lei? Jesus falando. E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Cínicos, né? Cínicos, eles queriam matar. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado, circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este os que procuram matar? Então, por causa dessa hostilidade, Jesus saiu da Judéia para a Galileia, onde passou os 12 meses seguintes, ou passou um ano. No versículo 2 do capítulo 7, vemos então a citação da festa dos tabernáculos. E nessa época do ano, todas as colheitas tinham sido feitas. Não só as de cevada e trigo, que aconteciam entre abril e junho, mas também a da uva e oliva. Era uma ocasião de muita celebração, de muito glamour, alegria espalhada no ar, muitas pessoas vindo para Jerusalém para essa festa. E os fariseus a chamavam de festa das tendas, porque durante toda a semana que ela durava, as pessoas viviam em barracas feitas de galhos e folhas. Quem morava na cidade construía essas barracas nos quintais das suas próprias casas, ou naqueles telhados planos, eles faziam essas barracas aí. E muitos judeus de regiões distantes da Palestina e da dispersão vinham a Jerusalém para a festa, porque ela marcava uma das 3 grandes peregrinações do ano judaico. E no versículo 3 do capítulo 7, estou deixando na tela para você aí, sabemos que havia um descontentamento entre o povo judeu, tanto na Galileia quanto em Jerusalém. Nós sabemos que havia o jugo romano. O povo tinha uma liberdade assistida. Muitas vezes altos impostos eram cobrados do povo, e mais, eles sonhavam com o libertador daquele jugo. E os irmãos de Jesus sabiam disso e esperavam que ele irrompesse em Jerusalém durante a festa. Por isso que eles insistiram que Jesus fosse para Jerusalém, a fim de tomar conta da insatisfação do povo e transformá-la em um movimento de libertação. Se ele era realmente o Messias, aqui está o tipo de atitude que eles esperavam dele. Na verdade, aquela ideia de fazê-lo rei ainda estava na cabeça do povo, e especialmente dos seus irmãos. Você lembra lá quando Jesus multiplicou os pães? Nós falamos na lição passada, e os peixes, né? No capítulo 6, vamos voltar um capítulo aqui, e o versículo de número 15, se eu não me engano. Capítulo 6 e o versículo 15. Vamos achar aqui. Olha lá. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte.
Então eles já estavam querendo agora que Jesus, os irmãos de Jesus, que ele fosse para Jerusalém. Vai ficar aqui nesse lugarejo pequeno, que não dá projeção pessoal para ninguém, quando pode ter holofote, quando pode ter todos te mirando, não é? Lá sim é lugar de fazer obras extraordinárias. E por que não dizer, quem sabe se tornar um líder político? Ou seja, o que eles estavam dizendo? Se você é realmente o Messias, vá para Jerusalém, porque este é o lugar apropriado para você se manifestar publicamente em Israel e convidar o povo para que reconheça você como Messias. A crença geral era de que quando o Messias viesse, ele se daria a conhecer publicamente de uma maneira espetacular. O que os irmãos de Jesus não perceberam é que a fé destes discípulos era imperfeita. Por quê? Porque estava baseado nos sinais externos, multiplicação de pão, cura divina, não é? Mas não tinha uma compreensão da verdade interior. Para os irmãos de Jesus, para eles era inacreditável que alguém que tinha certeza, ou pelo menos dizia que era o Messias, evitasse intencionalmente a publicidade. Ninguém que deseja ser um personagem público vai permanecer na obscuridade de um lugarejo inferior, como Jesus estava. E já fazia 1 ano que Jesus estava ali, em lugares modestos, menos badalados que Jerusalém. Sem dúvida, ele tinha operado coisas maravilhosas na Galileia, mas por que ele não repetia isso em Jerusalém, onde era o coração do mundo judeu? Vamos dar uma olhada no versículo 5 do capítulo 7. Então, nem mesmo seus irmãos criam nele, está escrito aqui. Os irmãos de Jesus não criam nele porque não conseguiam deixar os seus preconceitos quanto ao tipo de pessoa que o Messias deveria ser ou que ele deveria fazer. Eles não se conformavam, não é? E então agora termina esse subtópico 1. Está dizendo aqui no finalzinho, né? Que ele iria para Jerusalém, mas com a orientação do Pai, e ainda não chegava a sua hora, não tinha chegado a sua hora. O subtópico 2, a verdade na festa dos tabernáculos, vai compreender os versículos 10 ao versículo 15, que é anterior ao versículo 16, que está na leitura em classe. Então, entre o 10 e o 15, nós temos aí a verdade na festa dos tabernáculos. Ele começa dizendo assim: nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Veja então que realmente havia essa divisão de opiniões. Aqui o comentarista da lição, ele vai saltar do versículo 18 para o 37 e 38 do João depois, certo? Mas vamos comentar aqui. Versículo 10. Veja que no versículo 10 do capítulo 7, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. O Pai deu sinal para Jesus depois que os seus irmãos já tinham partido para a Judéia. A ida de Jesus para Jerusalém em oculto, não é? Acabou mostrando esse contraste intencional com a insistência de seus irmãos para que ele fosse granjear publicidade. Seus irmãos queriam que ele aparecesse lá e rompesse no meio da festa, já naquele momento, mas Jesus, ele foi em oculto. A hora apropriada para entrar em Jerusalém ainda não chegava. Ela veio 6 meses depois desse imbróglio aí com os irmãos de Jesus. Jesus estava se despedindo da Galileia para não mais vê-la antes da sua morte. Versículo 11, ele diz assim do capítulo 7. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? Olha a preocupação. Os judeus que estavam procurando a Jesus eram membros do Sinédrio. E essa curiosidade toda para saber se Jesus estava presente, já que todo mundo vinha para Jerusalém nessa época, não é? Era o lugar quando tinha as grandes festas, era o lugar da badalação. Como é que Jesus não viria? Então eles estavam procurando por Jesus. E eles estavam interessados em efetivar a prisão de Jesus se ele aparecesse. Por isso que todos estavam perguntando: onde está ele? Lembre-se que no ano anterior, Jesus estava na Galileia, que era governada pelo tetrarca Herodes Antipas, que não estava sob a jurisdição desses líderes religiosos aí.
Já em Jerusalém, o poder executivo em relação a assuntos judeus estava na mão deles, que estavam perguntando onde estava Jesus, querendo saber, mesmo sujeito à autoridade romana, suprema, né? Mas esses assuntos judeus estavam na mão dessa liderança aí. Versículos 12 e 13. Havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. A murmuração sobre Jesus certamente, né, corria ao pé do ouvido. Jesus era o assunto das rodas de conversa. O que Jesus tinha feito na sua visita anterior à capital, ou o que estivesse fazendo na Galileia, eram o centro de debates acalorados. O que é que estavam pensando dele? Alguns olhando para a ajuda que Jesus estava dando, as bênçãos que ele promovia no meio do povo, não é? Lembre-se que Jesus acabara de multiplicar para quase 25 mil pessoas pães e peixes. Então tudo isso aí levava a debates acalorados, e muitos olhavam a Jesus como um homem bom. Eles chegavam à conclusão de que ele não era um inimigo público, como os líderes estavam afirmando. Mas outros, por sua vez, afirmavam que suas ações bondosas e poderosas nada mais eram do que uma cortina de fumaça que disfarçavam suas verdadeiras intenções. Na verdade, na cabeça deles, Jesus era um impostor, e eles entendiam o seguinte: esse homem está dizendo que ele não é, ele está confundindo o povo simples. Vamos ver o versículo 14 e o 15, para nós finalizarmos esse tópico aqui. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Veja aqui. Então nós começamos o assunto a partir do versículo inicial da leitura em clássica, o 16. Jesus então começa a ensinar. Por isso que no versículo 16 está dizendo assim, Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Por que eu fiz essa introdução toda ao versículo anterior ao da lição em classe? Para você se contextualizar, porque aqui começa dizendo, Jesus respondeu e diz, respondeu a quem? Para quem? Por que ele respondeu? Então, contextualizei vocês. Os profetas, como porta-vozes de Deus, eles entregaram uma mensagem que não era deles, mas de Deus. Assim também se deu com o maior profeta de todos, que veio para declarar o Pai. Assim como as obras que ele fez provinha do Pai, também as palavras que ele dizia foram lhe dadas pelo Pai. Você lembra que os profetas, especialmente do Antigo Testamento, eles diziam assim, assim diz o Senhor. Lembra disso? Mas Jesus, ele dizia, em verdade vos digo, certo? E concluindo aqui então o subtópico de número 2, diz que ele era realmente o Filho de Deus e tudo que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Eu sou a verdade, Jesus dizia. Subtópico 3, vivendo na verdade. O tópico 2, ele começa no capítulo 8. Então aqui a gente vai terminar nos versículos 36, 37 e 38. Vamos dar uma lida, gente? Deu um bug agora na cabeça porque é muita coisa, muita coisa. Olha, e no último grande dia, o dia da festa, pôs-se em pé e clamou, dizendo, Jesus, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Veja bem, a festa ela durou 8 dias. E no 8º dia havia uma santa convocação, uma reunião solene. Quando o povo agradecia a Deus na celebração dos tabernáculos, o povo então se juntava, fazia um devocional, eles oravam. Por quê? Agradecendo por todos os frutos do ano que passava, tanto do vinho e da oliva, como da cevada e do trigo. E eles não se esqueciam da chuva que recebiam, sem a qual nada teria crescido. Agora, por que Jesus se apresenta como fonte de água no último dia da festa, o dia mais esperado? Por que Jesus está falando de água aí? Essa cerimônia,
que tinha a intenção de reconhecer a bondade de Deus e enviar a chuva, não é? Garantir o suprimento abundante para o período seguinte, essa cerimônia, esse devocional, era realizado no alvorecer dos primeiros 7 dias da festa. Então, eram 8 dias de festa, todo alvorecer, toda manhã, não é? Se fazia esse devocional. E uma procissão, então, era liderada por um sacerdote. Essa procissão descia até o tanque de Siloé, onde um jarro de ouro era enchido de água pelo sacerdote, levado ao templo, aí voltava todo aquele polvaréu de volta, né? Era levado ao templo, e na hora da oferta de sacrifício matinal, então, aquele jarro, aquela água era derramada em um funil no lado ocidental do altar, e aí, então, o coro do templo, o coral do templo, começava a cantar o grande Halel, que era os Salmos 113 até o Salmo 118 era cantado. Imagina que coral maravilhoso. E pelo que nós conseguimos entender da história, essa cerimônia toda que eu falei para vocês, ela não era realizada no 8º dia, que foi o dia em que Jesus se manifestou, no qual somente uma oração pedindo chuva era realizada. Basta você, não é? Baseado nisso, por exemplo, você vê que o próprio João fala que no 8º dia da festa, Jesus fez a sua proclamação. E isso vai até enfatizar que de fato era verdade, que os 7 primeiros dias era feito esse devocional, com procissão, até ao tanque de Siloé. No último dia, então, só uma oração, não é? E não se falava de água material no último dia. Foi aí que Jesus entra, então, se colocando, então, como uma fonte de água. Jesus, ele era estratégico. Ele usou do elemento que foram usados nos 7 dias anteriores, em comparação a si mesmo, mas agora com um sentido espiritual, se colocou à disposição de todos os que quisessem receber dessa água. E você sabia que essa oferta fora feita séculos antes? Vamos ler em Isaías 55:1. Muita gente já conhece esse versículo, hein? Isaías 55:1. Ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja que aqui está chamando as águas, mas agora que ela é feita com uma referência pessoal. Jesus dizendo, se alguém tem sede, venha a mim. E aí depois você tem os versículos 40 até o 52, que são ocultados da lição, e agora nós entramos no capítulo 8, lá no tópico 2. Mas, gente, o que aconteceu aí entre o versículo 40 e o 52? Bom, Jesus, então, no último dia da festa, ele vai proclamar, dizendo, né, vai dar um brado lá, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E ele estava falando do Espírito, eu acabei de ler, que todos aqueles que crescem nele haviam de receber, não é? E aí, muitas pessoas no meio da multidão diziam, olha, porque Jesus trouxe uma mensagem impactante, este é verdadeiramente um profeta. Mas outros diziam, olha, mas como é que isso aí pode ser o Cristo se ele vem da Galileia, não é? Mas outros afirmavam, não, isso aí é o Cristo. E os que questionavam diziam assim, mas ele vai vir da Galileia, o Cristo? Não é? Não vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E assim tinha aquela dissensão no meio do povo por conta de Jesus. E alguns deles, inclusive, queriam prender a Jesus. Só que naquele momento ninguém lançou mão dele, porque como nós já ouvimos muitas vezes, não era chegada ainda a sua hora. E os servidores foram ter então com os principais dos sacerdotes, foram abordar os fariseus e perguntavam, olha, por que vocês não trouxeram a Jesus? Por que vocês não trouxeram a Jesus? O homem está pregando lá no meio, vocês tiveram a oportunidade de pegar ele e não trouxeram? Mas aí os servidores responderam, nunca homem algum falou assim como este homem. A mensagem de Jesus era extremamente impactante. E aí os fariseus ficaram bravos, né? Vocês também foram enganados? Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Eles ficaram com raiva também da multidão. E Nicodemos,
era um dos que estava ouvindo a Jesus. Lembra que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, né? Na primeira lição nós falamos sobre isso. Ele estava ali também, entre os fariseus, né? Ouvindo ali aqueles seus colegas, os seus pares, amaldiçoar a Jesus e amaldiçoar a multidão. E aí Nicodemos já, como diz a linguagem, quebra na emenda, né? Ele diz assim: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Aí eles ficaram com raiva do parceiro, né? És tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E aí cada um foi para sua casa. Muito bem. Vamos entrar então no tópico de número 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E vamos começar então com o subtópico 1 do tópico 2, a verdade no episódio da mulher adúltera. E inicia assim: no capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Olha só, gente, que negócio terrível, não é? E veja que disse no capítulo 8, lá no primeiro versículo, que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou ao templo. Prestar atenção nisso, nesse detalhe. Jesus, apesar de não ser recebido bem no templo, voltou lá para ministrar ao povo. Ele queria juntar os filhos de Jerusalém como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Veja o versículo 1 do capítulo 8, que eu acabei de ler, não é? Como nós vimos também, o último versículo, que todos foram para a sua casa, que Jesus foi para o monte, certo? Esse versículo 1, ele pertence ao versículo 53 do capítulo anterior. Cada um foi para a sua casa para passar a noite, mas não havia casa em Jerusalém que recebesse Jesus. Não sabemos então se ele foi para a casa de algum amigo no Monte das Oliveiras, se ele tinha algum tipo de abrigo lá, sendo a festa dos tabernáculos, né? Lembra que eu falei das barracas que se faziam, das tendas, né? Ou se ainda ele foi orar a sós, ao ar livre. O certo é que pela manhã cedo, Jesus estava ensinando, e apesar de ter ensinado ao povo no dia anterior, ele estava lá novamente. Jesus era incansável. Aí, no meio do culto, os fariseus vêm trazendo uma mulher. Eu fico imaginando aquela mulher sendo arrastada, não é? Chorando contra a sua vontade, aquela turba de homens entrando no meio do culto. Jesus teve que interromper a sua pregação, a liturgia de culto foi interrompida, vem aquele grupo de homens, já com pedra nas mãos, não é? Já com pedra nas mãos, já para sentenciar aquela mulher. Os escribas e fariseus, sem querer, eu vejo a ironia de Deus nesse negócio. Eles, sem querer, deram à mulher a maior de todas as bênçãos. Por quê, gente? Porque se eles tivessem trazido o homem também, aí eles teriam que ser apedrejados. Teriam que ser. Ou, se a mulher nunca tivesse tido sido pega em ato de adultério, ela teria permanecido oculta, anônima e talvez teria morrido em pecado. Levar uma mulher para alguém que não ia censurar, que não ia condenar, trouxeram ao Cristo amoroso. O que aconteceu? No versículo 5 do capítulo 7, quando eles trouxeram, nós encontramos assim. Não, no capítulo 8, não é? 8 e 5. Pondo-a no meio, vamos ver o 4, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Aqui nós encontramos um exemplo concreto da operação da graça de Deus, cara a cara com as exigências da lei. Que a mulher era pecadora, a gente não pode negar. Ela foi apanhada no próprio ato. Também a gente não pode negar que a lei exigia que ela fosse morta por causa desse crime. Vamos ler Levítico, capítulo de número 20, o versículo 10, para corroborar. Vamos ver o que estava dizendo na lei. Levítico, capítulo de número 20,
Versículo de número 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera, as duas pessoas. É isso que dizia a lei de Moisés. Então já chegaram lá violando a própria lei de Moisés, porque levaram só a mulher. Agora vamos ver Deuteronômio 22 e 22. Deuteronômio 22 e o versículo 22. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quantas pessoas eles levaram? Levaram só a mulher. Os escribas e fariseus, sabendo que Cristo era manso, era amoroso, aí tentaram armar uma cilada para Jesus. Onde há culpa, a lei só pode condenar. O salário do pecado é a morte. Assim estava escrito, não é? Vamos ler o versículo 6 e 7 do capítulo 8. Isso diziam eles, né? Olha, Senhor, a lei manda apedrejar. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Note com os acusadores da mulher, não é? Não só era possível para eles guardar a lei de Deus, mas também eles não podiam aplicar um justo castigo. Eles estavam com tanta pressa em condenar a mulher que se esqueceram do companheiro dela. Claro, se esqueceram entre aspas, né? Se esqueceram por conveniência. E conforme a lei, deveria morrer não só ela, como o adúltero também. Veja então que os fariseus apresentaram um caso flagrante em que a ré não podia de forma alguma alegar inocência. Não só isso, mas esses inimigos exigiam que Jesus agisse segundo a dureza da lei. Naturalmente que a alma daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido ficou profundamente comovido com a situação daquela mulher. Mas, aos olhos humanos, Jesus estava encurralado, ficou olhando, não é? Quando aquele grupo de homens entrou com a mulher, certamente tinha um porta-voz lá, que gritou, né, em alto e bom som: olha a lei de Moisés, manda apedrejar, foi pego em flagrante, e tu o que dizes? Até quem estava no culto, antes deles chegarem, já ficaram tudo: ih, o que vai acontecer agora? Se Jesus disser para não apedrejar, ele iria incitar as autoridades religiosas contra ele. Ele ia ser acusado de rejeitar a legislação vigente e, portanto, não teria mais autoridade para pregar. Estaria desrespeitando as autoridades religiosas também e seria tido como um rebelde que levava o povo a desrespeitar a lei de Moisés. E agora? E se ele tivesse falado, não é, que podia apedrejar a mulher, conforme a lei de Moisés, ele seria denunciado às autoridades civis, porque só os romanos é que davam autorização para se matar alguém. Você lembra da crucificação, que quando eles tinha aquela anistia para um preso no dia da festa, e eles foram pedir para o imperador lá, para o governador Pilatos, para matar Jesus, porque eles mesmos não podiam, não é? Sem autorização dele. E agora? Aí Jesus, que já tinha parado a pregação, começou a escrever na terra, mas para frente diz que ele escrevia no chão. E tem até alguns que dizem assim que Jesus escrevia na areia da praia. Irmão, Jesus não estava na praia. Leia o versículo 1 e 2 do capítulo 8, olha só. Pela manhã cedo voltou para o templo. Jesus estava no templo, não tem praia em Jerusalém, né? Mas tem pregador que diz que Jesus estava na praia. O que será que Jesus estava escrevendo? Curiosidade de muitos, né? Uns diziam que Jesus estava escrevendo o Decálogo, outros diziam que Jesus estava escrevendo o pecado deles. Tudo especulação. Ninguém sabe o que Jesus escreveu até hoje. Aliás, é a única vez registrada que Jesus escreveu alguma coisa. Enfim, como eles insistissem, Jesus se endireita e diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Vamos ler Deuteronômio capítulo 17, versículo 7, para vocês entenderem mais ainda. Deuteronômio 17 e 7.
para nós nos contextualizarmos melhor ainda. Está dizendo assim, olha: a mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim tirará o mal no meio de vós. Certo? Tinha testemunha. As testemunhas poderiam apedrejar. Ela foi flagrada em ato de adultério. Ou seja, alguém testemunhou. Então eles poderiam apedrejar, segundo a lei. Aí Jesus chamou os acusadores da mulher, as testemunhas, os mesmos que professavam honrar a lei de Moisés. Então vocês podem executar a lei, se eles mesmos estivessem livres dos mesmos pecados. Aí a Bíblia diz que saíram um por um, a começar dos mais velhos. Em vez de julgar a mulher, eles mesmos se acharam julgados, não é? Na presença de Cristo. E aí ficou só a mulher e Jesus. A mulher não aproveitou a oportunidade para fugir quando todos os seus acusadores saíram. Ela ficou lá, constrangida pelo amor de Cristo. Aí eu vejo uma mulher ainda trêmula, na presença daquele que não tinha pecado. E Jesus faz uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É aquela que se faz já sabendo a resposta. Mulher, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ele disse, nem eu te condeno. Vais e não peques mais. Cristo tratou do pecado da mulher, mas a sós com ela. Quando ela estava sendo acusada, Jesus estava olhando para o chão, não é isso? Escrevendo. Agora Jesus olhava para ela. Eu vejo Jesus evitando olhar para ela na presença dos inimigos, porque não queria envergonhá-la mais. Vai e não peques mais, disse Jesus para aquela mulher. A gente observa aqui a graça nessas palavras de Cristo, dirigidas a ela. Palavras não baseadas na inocência, nem na desculpa do seu pecado. Foram palavras inteiramente da graça. Muito bem. E aí então termina esse tópico dizendo: a verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Irmãos, nós precisamos reconhecer quando nós pecamos. Precisamos reconhecer quando nós erramos. Precisamos sermos honestos conosco mesmos. Você lembra lá no Éden, quando Adão pecou, violando uma ordem divina? Não é? Na verdade, a mulher pecou e fez o homem pecar, né? Ela comeu do fruto que não podia ser comido por proibição divina, e depois foi deu ao seu marido e ele comeu também. O certo é que violaram a ordem divina. Quando o Senhor aparece pela viração do dia, como era de costume, disse: Adão, Adão, onde estás? Senhor, eu estou nu, estou escondido aqui. Mas quem falou que você está nu? Quem foi que te revelou? Ah, a mulher que te me deste. Olha a transferência de responsabilidade do pecado. A mulher que tu me deste, pegou do fruto, me deu e eu comi. Aí Deus vai para cima da mulher. Mulher, o que você fez? Olha, a serpente me enganou. Percebe? Que muitas pessoas falam: eu pequei por causa da carne, a fraqueza. Eu não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem lá. Não consigo ficar sem ver. É minha fraqueza. Então, repetindo aqui, Cristo nos traz verdades que nos faz termos consciência dos nossos pecados e das nossas faltas. Vamos para o subtópico 2, Jesus, a verdade revelada. Jesus não só veio pregar a verdade, ele é a própria verdade. Ele não disse que era uma das verdades, mas ele disse: eu sou a verdade. Há pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus, não é? E a grande mentira do diabo foi plantada com essa frase no coração da humanidade. Porque diz o diabo, né, através das bocas das pessoas, que há várias formas de se chegar a Deus. Qualquer religião serve, segundo algumas pessoas. Irmãos, Deus é bom, não é? Nós sabemos, mas Deus é bom, mas é justiça também. Mas para eles não, Deus é bom e não vai mandar ninguém para o inferno. É certo que Deus é bom, repito, não quer que nenhum homem se perca,
Antes quer que todos os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas a verdade bíblica é, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falando dele mesmo. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Então essa falácia de que todas as religiões levam a Deus, se Cristo não for o fundamento, ninguém chega ao céu. Não é? Cristo também disse assim que ele era o caminho. Não é isso? Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o único caminho para se chegar a Deus. É o único jeito, é a única maneira para o homem chegar a Deus. Presta atenção nisso, meu amado. Não se deixe enganar. Procure então, você que hoje, quem sabe está vendo o vídeo, não é, está parado na fé, precisa de uma reconciliação, mas só se chega a Deus através de Jesus Cristo. Deus quer que você passe a eternidade com Ele, mas se você virar as costas ao seu filho, Ele também vai ficar de costas para você. E você será condenado a passar a eternidade inteira, não é? Num contexto de sofrimento tremendo, eternamente, afastado da presença da comunhão com Deus e Criador de todas as coisas. Certo? Muito bem. Então é isso que diz aqui a verdade revelada. Subtópico 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. O início do subtópico diz assim: muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guie suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Olha só, nós temos alguns movimentos que negam a importância de Jesus para a salvação. Por exemplo, nós temos um movimento chamado racionalismo. Essa corrente filosófica enfatiza o uso da razão e da lógica para entender o mundo e, consequentemente, tende a questionar ou rejeitar crenças religiosas, incluindo a necessidade de Jesus para a salvação. Nós temos o ateísmo e várias vertentes que saem do ateísmo. Esse movimento que nega a existência de Deus, naturalmente também nega a importância de Jesus como um ser divino ou como mediador entre Deus e a humanidade. Depois nós temos o hinduísmo, o budismo e até o judaísmo. Esses movimentos religiosos possuem as suas próprias doutrinas, não é? Eles têm o seu próprio conceito sobre salvação e esses conceitos não envolvem a figura de Jesus ou a necessidade de acreditar nele para alcançar a salvação. Então, nós vemos que realmente nós precisamos ter cuidado, gente, não é? Ter cuidado. Nós temos ainda uma outra corrente filosófica chamada de, deixa eu ver aqui, positivismo. Eu estudei isso no meu curso de História, né, no curso superior de História. Esse positivismo é uma corrente filosófica e sociológica também, que surgiu no século XIX, principalmente com um grande pensador, não é? O teórico desse pensamento positivista, que foi Augusto Comte, um francês. E ele defende que o conhecimento científico, defendia, né, porque já morreu, ele defendia que o conhecimento científico é a única forma válida de conhecimento e que a ciência é o principal motor do progresso social e da evolução da humanidade. O positivismo enfatiza a importância da observação, da experimentação e da análise empírica para a compreensão do mundo. O que é análise empírica? Você precisa, então, passar por alguma experiência para saber se experiência visual, experiência tátil, não é? Em que se use os sentidos para, de fato, definir alguma coisa. E quais são as principais características desse positivismo aí? Primeiro, valorização da ciência. O positivismo considera a ciência como a única forma de conhecimento válido e como o principal instrumento para compreender e transformar o mundo. Vejam só, dizendo que a ciência é o principal instrumento para transformar o mundo. O positivismo é uma vertente do ateísmo, não é? Lembra que eu disse agora há pouco que o ateísmo tem suas vertentes. Então o positivismo é uma das vertentes do ateísmo e, inclusive, esse Augusto Comte, ele abriu algumas igrejas na França, pelo mundo e até no Brasil. Pasme você, eu não sabia disso até pesquisar há alguns 15 dias atrás, que foi aberta uma igreja que afirmava que a única verdade é a ciência. Lá no Rio de Janeiro, eu vou deixar as fotos para vocês aí na tela, não é?
tem uma igreja chamada Igreja Humanista. É o Templo da Humanidade, sede da Igreja Positivista no Brasil. Esse templo, localizado no bairro da Glória, é um importante local histórico e cultural dedicado à religião da humanidade, uma doutrina criada pelo Augusto Conte, que eu acabei de citar o nome dele. A construção se estendeu de 1891 a 1897, sendo o templo inaugurado no dia 1º de janeiro, que corresponde ao Dia da Humanidade no calendário positivista, não é? E essa sede da Igreja Positivista no Brasil é o local onde a religião da humanidade, uma religião agnóstica e humanista, ela é praticada. Certo? Voltando ao texto aqui, gente, da lição ou da revista, ele vai terminar assim. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. Olha só, há quem busque a verdade no esoterismo. Vocês sabem que a feitiçaria faz parte da apologia religiosa prevista por Jesus e os seus apóstolos, né? Ciências ocultas, feitiçaria, esoterismo, ocultismo fazem parte de um mesmo sistema religioso. E o ocultismo é a crença nas forças ocultas e práticas adivinhatórias da magia, astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia e outras ciências ocultas. Foi Eliphas Levis, na França, em 1856, que usou pela primeira vez a palavra ocultismo e seus derivados com o sentido de esoterismo. Hoje muitos esotéricos questionam a equivalência ocultismo e esoterismo, mas na prática não dá para separar essas duas coisas. Qualquer que seja o nome dado a essas práticas, o certo é que elas são abomináveis aos olhos de Deus e, portanto, condenadas pela Bíblia. São uma afronta ao Senhor. A palavra diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, estão alienados de Deus. Apesar dessas advertências, o ocultismo está hoje ganhando influência em todos os níveis sociais, na política, nos meios de comunicação, na indústria, no comércio, no esporte, na arte, na literatura e até na educação. Em todas as partes da terra, políticos, cientistas, empresários, financistas, artistas, religiosos estão sendo influenciados pelo ocultismo. O avanço das práticas ocultistas em todo o mundo é a mais uma prova de que a Bíblia se cumpre. A palavra grega feitiçaria no texto sagrado em foco é pharmakeia, que significa magia, além da feitiçaria ou fármacos ou farmaqueus, que era o manipulador de drogas. Daí vem a palavra farmácia. Essas drogas eram usadas na medicina, mas os mágicos ou bruxos manipulavam os efeitos alucinógenos delas para os rituais de magia. Essa palavra é também aplicada aos magos e encantadores do Egito, na Septuaginta. Hoje vai envolver toda forma de ocultismo. Uma avalanche de propagandas esotéricas está invadindo os lares brasileiros através da TV. Magos, cartomantes, adivinhos e toda a sorte de bruxos apresentam e oferecem os seus serviços. Há uma profusão deles que não dá para enumerar. Na educação, é comum professores indicarem a leitura de obras esotéricas aos seus alunos. Você sabia disso? Esse movimento Nova Era, por exemplo, que vai congregar em todo o seu bojo toda a sorte de práticas ocultistas, vem declarando há décadas que o cristianismo desaparecerá do planeta. Qualquer teólogo cristão reconhece que tal declaração é uma tentativa de fugir do juízo de Deus. Em vez de se arrepender para alcançar a misericórdia e o perdão do Senhor, não é? Eles se arvoram contra o cristianismo, não é? Eles se levantam contra o cristianismo bíblico, pregando a sua extinção para escapar do juízo de Deus, certo? Mas nós sabemos que em Apocalipse, capítulo 9, versículo 21, já está previsto o que vai acontecer com essas pessoas. Para você ter ideia, no Brasil, o Congresso Nacional aprovou, no ano de 1999, uma lei especial e específica concedendo uma aposentadoria para um conhecido médium do interior do estado de Minas Gerais. Será que ele prestou relevantes serviços à nação para merecer tamanha honra? Não. Isso aconteceu simplesmente porque o tal médium era guru de muitos parlamentares. Um outro livro, gente, que propaga essas ideias ocultistas é O Mundo de Sofia, do filósofo norueguês Jostein Gaarder. Essa obra, O Mundo de Sofia, ela foi publicada em vários idiomas, não é? E em apenas 7 anos alcançou mais de 20 milhões de exemplares vendidos.
Trata-se da história do pensamento humano. É a história da filosofia de forma romanceada, em um estilo agradável, atraente, principalmente para o público juvenil. Já querem pegar, não é, distorcer as verdades bíblicas e já querem pegar nossas crianças ou nossos jovens e adolescentes desde a tenra idade, não é, usando os meios da educação escolar, os bancos escolares, para criar na mente, não é, das nossas crianças a desvalorização da Bíblia, e muitos já têm esse livro aqui como um mito, não é? Como um mito, como uma história inventada, como se fosse a história da carochinha. Vamos então correr. Aí diz aqui, né, no final, Deus, no final aqui do tópico, subtópico 3, a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Gente, quantas pessoas que estavam no nosso meio, que saíram do nosso meio, experimentaram da graça, ouviram a verdade, mas agora diz que descobriram realmente a verdade para onde eles foram. E por incrível que pareça, há pessoas que saíram do nosso meio para frequentar religiões com ascendência afro. O ocultismo, esoterismo, crentes viciados em horóscopo. Gente, isso é crítico, né? Vamos para o último tópico, que estamos com 52 minutos já. Jesus, a verdade que liberta o pecador. E o primeiro subtópico diz a verdade que liberta. Vamos ler João 8, 31 a 38? O que está dizendo? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Está dizendo aqui. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que eu junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos do vosso Pai. Gente, quanto debate que Jesus estava enfrentando aqui junto desse povo. Que situação difícil, não é? Não que para Deus exista alguma coisa impossível, mas vamos aqui dar uma olhada neste trecho aqui, então, sugerido pela revista, dos versículos 31 ao 38 da nossa revista. Veja que Jesus disse aí, não sei nem porque eu fechei a Bíblia, vamos abrir novamente no capítulo 8 de João, versículo 31. Jesus dizendo para os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino, orientar a vida pelo que Jesus fala. O poder com que ele falava já levava alguns dos seus ouvintes a crer nele, mas ser discípulo é algo constante, é um estilo de vida. Um discípulo verdadeiro está em sintonia com a instituição do seu mestre, não é? E acaba aceitando os ensinos, não cegamente, mas com inteligência. A instrução do mestre torna-se regra de fé e prática do discípulo. O que Jesus ensinava era a verdade. Seus discípulos, prestando-lhe atenção, estavam recebendo a verdade. Uma crença falsa mantém a mente das pessoas em escravidão. A verdade a liberta. A verdade, por sua própria natureza, não pode ser imposta de fora, nem pode ser autenticada por algo fora dela. Ou vemos a verdade pelo que ela é, ou não. Se lembrarmos qual é o significado de verdade nesse evangelho, onde o conceito é personificado no próprio Jesus, concluiremos que, para os seus discípulos,
conhecerem a verdade, eles precisavam não só ouvir as suas palavras, mas de alguma forma estar unidos com aquele que é a verdade. Veja o versículo 33, eles dizendo aqui: mas nós somos descendência de Abraão, não é? Como dizes tu, sereis livres? Veja que esse tom polêmico aí do debate que ocorre entre Jesus e os seus ouvintes torna difícil imaginar que ele envolve somente aqueles ouvintes que momentos antes estavam crendo nele. Em algum ponto, no começo do debate, o círculo de interlocutores aumentou. Lá no versículo 37, Jesus já está falando a judeus descrentes. O que ele diz no 37? Olha lá: bem sois que sois descendência de Abraão, contudo vocês estão procurando me matar. Jesus falando para eles, não é? Eles estão procurando me matar. Vamos ver o 34? Olha lá: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Jesus fez esse pessoal aqui ver que existe outro tipo de escravidão, além da sujeição social ou econômica. O pecado é um senhor de escravos, e é possível até que pessoas que se considerem livres sejam escravas do pecado. Os ensinos aqui de Jesus, ou o ensino, é parecido com o de Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 12 a 23. Vamos ver o que diz Romanos 6, 12 a 23. Olha como a Bíblia se explica, não é? A si mesma. Romanos 6, 12 a 23. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. É porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, que maravilha! Corrobora exatamente com as palavras de Jesus aqui para esses homens. Veja, um escravo, não importa a quem ele pertença, não fica para sempre na casa do seu senhor. Com muita facilidade, ele pode ser vendido a uma outra pessoa. Ele passa então a ser escravo dessa outra pessoa. Com um filho a coisa é diferente. Ele tem um lugar de direito na casa do seu pai, não é? E quem é filho sempre será filho. O versículo 36, que nós lemos aqui em João capítulo 8, versículo 7, vamos voltar para João 8 e 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja só, não é? Tem uma relação muito próxima com 34, que diz lá, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou você é servo do pecado, ou você é livre. Não é isso? Ou é servo do pecado, ou é livre. E, finalmente, também nós temos aí o versículo 38. Mas eu não vou discorrer sobre ele, gente, porque nós estamos já com 1h e 1 minuto. E eu não quero passar muito de 1 hora, certo? Vamos para o subtópico 2. O que é a verdade? Veja lá. Gente, nós temos um conceito filosófico
que chama-se relativismo. Ele tem diferentes formas e geralmente afirma que não existe uma verdade absoluta, ou seja, que a verdade é sempre relativa a algum contexto, cultura ou ponto de vista, não é? E o relativismo ele pode ser entendido de várias formas, como relativismo cognitivo ou epistemológico. É aquele relativismo que diz que toda a crença está vinculada a algum indivíduo ou algum grupo, em algum lugar, no tempo. Portanto, não há verdade objetiva, transcultural e universal. Existe o relativismo moral. Ele diz o seguinte: é uma ideia de que não existe verdades morais absolutas, ou seja, o que é certo ou errado depende do contexto cultural e social. Eu já explico. Tem coisa que pode ser certa para mim e não é para você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe uma lei, não me lembro o artigo agora, de que você não pode andar pelado na rua, porque é considerado atentado ao pudor. Se você sair pelado à rua sem roupa, você vai ser preso. A lei está dizendo isso. Mas quando chega o carnaval, o que acontece? Mulheres saem só com tapa-sexo, ou então só com o corpo pintado, nua por completo. Mas e a lei? Não, aí é relativo. Depende do momento, depende do lugar, depende da época. O relativismo diz que não existe verdade absoluta. É uma forma de descaracterizar a palavra de Deus, não é? Existe o relativismo cultural, relativismo fatual. Em resumo, o relativismo, em suas diferentes vertentes, questiona a existência de verdades universais e absolutas, defendendo que a verdade é sempre dependente de um contexto específico. O que é verdade hoje pode não ser amanhã, o que é verdade amanhã pode não ser depois, não é? E aí cada um faz o que quer, mas nós entendemos que Jesus disse que ele era a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E quando Jesus disse isso, ele disse que ele era a verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta. Vamos para o subtópico de número 3, o último tópico: verdadeiramente livres. Gente, por que verdadeiramente livre? Tem gente que é falsamente livre? Meu Deus, gente. Eu sou licenciado em História, formado em História. Eu estou me lembrando aqui que nós tivemos um tempo de escravidão no Brasil, que foi um dos períodos mais dramáticos na história individual daquelas pessoas. E eu me lembro que chegou num ponto em que todos os países estavam sendo obrigados a acabar com a escravidão. E então os nossos escravos aqui, eles foram beneficiados, entre aspas, com a lei do ventre livre, que foi promulgada em 28 de setembro de 1871. A lei do ventre livre ela foi concedida pela princesa Isabel, na época regente do Império do Brasil. O que dizia essa lei do ventre livre? Ela concedia liberdade aos filhos de escravos, nascidos a partir daquela data, marcando um passo importante dos historiadores na abolição gradual, ou seja, aos poucos, da escravidão. Mas eu lhe pergunto, os filhos de escravos que nasciam da escrava negra, eles eram livres? Nasceu o neném, vai ficar onde? Amamentando. Acabou a amamentação, a criança tem a idade, 1 ano, 2, 3, ia para onde? Estava livre do quê? Permanecia na fazenda. Se ficasse vivo lá com 18 anos, 20, 30, poderia ir embora, receber a carta de alforria. Mas era uma liberdade que não era verdadeira, porque criava-se um vínculo familiar. Quando ele ficasse com 18, 20 anos, ia para onde? Permanecia com a família. Quando foi em 25 de setembro de 1885, foi criada a lei dos sexagenários, lei dos sexagenários. O que quer dizer essa lei dos sexagenários? Ela determinava a liberdade dos escravos com mais de 60 anos. Ela foi aprovada pelo governo brasileiro, especificamente pelo gabinete de Barão de Cotegipe, não é? Nesse ano aí de 1885. E essa lei também é conhecida como Lei Saravia-Cotegipe, que foi sancionada pelo imperador Dom Pedro II. O que dizia essa lei? Ela libertava os escravos com 60 anos ou mais, não é? Dentro desse movimento gradual. E o que acontece? Quantos escravos chegavam aos 60 anos? Mal alimentados, maltratados, não é? Psicologicamente abalados,
pouquíssimos escravos chegavam aos 60 anos. Foi uma lei que não trouxe liberdade verdadeira. Finalmente veio a Lei Áurea. Aí você vai dizer, agora veio a lei verdadeira, agora sim estava todo mundo livre. Ela foi promulgada no dia 13 de maio de 1888, novamente agora pela princesa Isabel, que era regente do país. Nesse período aí, a princesa Isabel era a rainha do Brasil, o imperador era Dom Pedro II, seu pai. Ele estava viajando para Portugal, ela estava tomando conta aqui do país, não é? E, inclusive, a princesa Isabel foi regente no Brasil em 3 ocasiões, né? Substituindo o pai em 3 ocasiões, mas o Dom Pedro, que era o segundo, Dom Pedro II, que era o chefe do império. Mas o que dizia essa lei aí? Ela aboliu completamente a escravidão no Brasil, um ato que tinha como propósito libertar todos os escravos ainda existentes no país. E aí foi marcado o fim da escravidão no Brasil. Vocês acham que eles estavam realmente livres, gente? Vocês acham? 700 mil escravos aproximadamente. O que aconteceu após a abolição da Lei Áurea? Não é? O que aconteceu com esses ex-escravos? Eles foram abandonados à sua própria sorte. Não tinha nenhum programa de integração na sociedade. Não criaram um meio para que eles pudessem subsistir. Muitos deles permaneceram nas fazendas, não é? E agora eles permaneceram nas fazendas e desolados, não é? Desolados completamente. Porque eles continuaram trabalhando, onde eles antes eram escravizados, mas agora em situação mais precária ainda e com salário muito baixo. Muitos acabaram migrando, buscando condições melhores. Mas eles foram para as cidades, para outras regiões do país. No entanto, o que aconteceu? Não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde, oportunidades sociais e econômicas, eles não tinham acesso. Eles continuaram, não é, a viver em dificuldade. Muitos foram para a marginalização, passaram a roubar, serem mortos, foram discriminados. A falta de apoio do governo e essa persistência do racismo estrutural levaram a uma situação de marginalização e discriminação tremenda, não só para os ex-escravos, mas para os seus descendentes também, porque eles estavam se relacionando entre si, eles tiveram filhos e infelizmente também eles não receberam nenhum tipo de indenização. A Lei Áurea não previa nenhuma indenização para os antigos donos de escravos. E aí gerou um sentimento de raiva, não é? Porque eles ficaram sem a mão de obra, não é? O governo não indenizou ninguém, e aí começou a ter muita injustiça. E agora? Havia um desafio para a inclusão, falta de políticas públicas, não é? De inclusão, existência dos grandes proprietários de terra. Enfim, gente, em resumo, a abolição da escravidão foi um passo importante, mas a falta de ações para garantir a inclusão e o bem-estar dos ex-escravos resultou numa marginalização tão grande que até hoje perdura na sociedade. Olha a prova que eu estou dando para vocês de uma liberdade que não é verdadeira, não é? Por isso que eu volto a perguntar, essa liberdade foi verdadeira? O que é ser verdadeiramente livre? Não é uma liberdade aparente, não é? Eu vou deixar para vocês aqui na tela, não é? Vou ficar meio de canto aqui. Olha aí, comercial de cerveja, não é? Eu ia colocar uns comerciais de cerveja aqui, mas aí tava mostrando muita mulher sensual, de biquíni e tal, mas né, aqueles copos suados, né, espuma descendo, todo mundo alegre. Mas eu vou colocar esse comercial aqui mais modesto para vocês verem que é uma liberdade aparente. São escravos da bebida. Comerciais como esses, assim, eles servem apenas para criar uma fachada para tampar as milhares de vítimas que estão presas pelo vício, não é? Com cirrose hepática, perdendo a vida, causando acidente no trânsito, perdendo relacionamentos conjugais, não é? Viciados numa porta de um bar, caídos na rua, o cachorro lambendo a boca. Mas aqui mostra a felicidade, mostra a alegria, mas isso não é liberdade, essa é uma verdadeira escravidão. Você lembra dos comerciais de cigarro que foram proibidos? Não é? Lembra disso? Olha só, camarada andando a cavalo, num lugar paradisíaco, não é? Olha, na beira da fogueira, acendendo um cigarrinho, tomando uma xicrinha ou uma canequinha de café. Parece, né, que estão livres, mas o cigarro é outra desgraça que tem levado pessoas, não é, ao câncer, ao vício tremendo. Pessoas que fumam 2 maços de cigarro por dia, não conseguem se libertar. Que liberdade é essa, não é? Então, gente,
Isso não é liberdade. Outras pessoas estão indo pelo caminho da prostituição, não é? Escravizados pelo vício. E nós precisamos entender que liberdade é diferente de libertinagem. Libertinagem, em português, refere-se a uma vida desregrada, descomprometida, caracterizada pela busca excessiva de prazeres e a rejeição de normas sociais morais. É aquela frase que está no para-choque do caminhão, dizendo assim: se dá prazer, faça, não importa a consequência. Isso é libertinagem. É um termo que pode ser usado, inclusive, para descrever uma pessoa libertina, né? Que ela está destoada do comportamento normal das pessoas, certo? Enfim, gente, não é? Mas a liberdade é só em Cristo. Jesus disse assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos liberdade de fazermos o que nós quisermos, mas Paulo disse assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, para finalizar, o que é a liberdade em Cristo? A liberdade em Cristo significa ser libertado da escravidão do pecado, da lei, da morte, das forças do mal e viver uma vida de graça e amor, guiados pelo Espírito Santo. É uma liberdade para amar e servir a Deus, não para praticar o pecado. Em detalhe, liberdade em Cristo é libertação do pecado. Cristo nos liberta do poder do pecado, que antes nos aprisionava e nos impedia de viver de acordo com a vontade de Deus. Libertação da lei. Cristo nos liberta das exigências da lei judaica, que era um fardo e uma forma de escravidão, e nos oferece a graça de Deus. Libertação da morte. Cristo nos liberta da morte espiritual e da morte física, dando-nos a esperança da vida eterna. Quando o crente morre aqui fisicamente, na verdade, ele está sendo promovido para o céu. Cristo nos liberta das forças do mal, não é? Que tentam nos afastar de Deus. E ainda nos faz viver em graça, em amor. A liberdade em Cristo nos permite viver em graça, não é? Em alegria, guiados pelo Espírito Santo, servindo a Deus com alegria e mais, com responsabilidade, em obediência. Então, amados, Jesus é a verdade e esta verdade é que nos traz liberdade nele, certo? Concluindo, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Amados, 1h15. Tinha muito mais, não é? Mas, olha, como é vasto esse assunto, como é maravilhoso. Eu espero que você tenha sido edificado com esta aula. Compartilha com mais gente. Curte aí, me ajude, porque dá trabalho fazer essa aula, viu? Dá muito trabalho e toda a lição são mais de 2 horas de estudo, às vezes até 3, para dar 1 hora de aula, não é? Então eu conto aí com você para nos ajudar nesse engajamento. Um abraço a todos, que Deus abençoe.